Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock desta quinta-feira, no ritmo de sexta-feira, dia 20 de abril. Já nos encaminhamos para o final deste mês, um mês até interessante, de boa recuperação para a Bolsa de Valores aqui no Brasil, mas ainda de muitas dúvidas para a nossa economia internacional. O que será dessa renda variável internacional? Todos os investidores estão se perguntando, mas abril foi sim um mês de recuperação, pelo menos até esses primeiros 20 dias. Temos aí mais umas semaninhas para colocar na conta e, claro, um feriado, 2 feriados nesse meio de caminho para, claro, esclarecer um pouco aí a cabeça dos investidores. Muitas dúvidas no ar, principalmente para alguns ativos específicos. O Ibov ontem teve uma perda bem considerável. Tivemos a apresentação no dia anterior do novo arcabouço fiscal, da nova proposta de âncora fiscal aqui para o Brasil, que será ainda aprovada, discutida e também debatida nas casas legislativas. O Ibov, em um primeiro momento, não reagiu de forma muito intensiva. Ontem tivemos, sim, um desconto bem agressivo aqui na nossa Bolsa de Valores e hoje uma pequena recuperação, voltando aos 104.210 pontos. É uma recuperação, mas basicamente mesmo patamar do dia de ontem. Leve recuperação, 0,29%, 104.210 pontos. Para vocês que estão chegando aqui na nossa programação, lembrando, amanhã não teremos programação, não teremos BMC Stock por conta do feriado aqui no Brasil. A Bolsa também não funciona, então se você quiser operar à vista aí alguns ativos de renda variável, algumas ações na Bolsa de Valores, não vai ter essa oportunidade, porque amanhã o mercado estará fechado. Para você que quer curtir um pouco mais da BMC News mesmo durante o feriado, acessem o nosso canal do YouTube, se inscrevam no nosso canal, porque lá sim nós teremos vários conteúdos exclusivos publicados ali para quem nos acompanha, para quem nos segue. Então se inscreva no canal, deixa o like e assina o sininho das notificações. Dessa forma você terá acesso a todos os conteúdos que nós produzimos normalmente durante o nosso dia a dia aqui na BMC News. Então você que está chegando, deixa o like. Um abraço para você, deixa, é claro, o seu sininho das notificações ativado e se inscreva no nosso canal da BMC News. Atingimos hoje 482 mil inscritos, estamos bem próximos ali dos 500 mil inscritos, então contamos com a sua ajuda para bater essa métrica e nos aproximarmos desse grande sonho da BMC News, desse grande objetivo de ser o maior canal de mercado financeiro aqui disponível no YouTube para o Brasil, e aí sim, ultrapassando alguns outros players aqui. Em número de visualizações já somos o maior, mas o maior veículo de comunicação aí nós queremos ser também em número de inscritos, então se inscrevam. Batemos recentemente 482, queremos os 500, 550, 1 milhão, 10 milhões de inscritos aqui para a BMC News, porque quanto mais pessoas tiverem acesso a essa informação de qualidade sobre o mercado financeiro, melhor o ambiente de investimentos aqui no Brasil. E esse dia pré-feriado, um pouco mais tranquilo, o pessoal já está discutindo se vai encher a cara hoje de noite, depois do expediente. O mercado está naquela, 0,33, aumentou um pouquinho os seus ganhos. Mercado internacional, tivemos sim algumas notícias interessantes, no entanto, ainda em ritmo de cautela, sem muita direção definida. Principal assunto do dia, pelo menos no mercado internacional, ata do Banco Central Europeu. Nós tivemos alguns destaques bem interessantes, inclusive essa indecisão do Banco Central Europeu de o que fazer. Foi optada, claro, foi tomada a decisão de aumentar novamente o intervalo de juros, mas o que deixa claro aí a ata divulgada é essa indecisão, essa falta de dados suficientes para entender se os juros que foram elevados, eles já tiveram o seu efeito sobre a economia, já tiveram esse efeito restritivo, ou se os juros eles ainda teriam esse efeito e aumentar novamente o intervalo de juros poderia gerar uma sobrecarga, um juro excessivo para a economia europeia. Lembrando, a decisão ali para o Banco Central Europeu, ela se aplica para todos os bancos centrais ali dentro da zona do euro. Então é sim uma decisão muito importante e essa indefinição, essa incerteza sobre o efeito dos juros restritivos na Europa chama a atenção sim aqui na ata que foi divulgada hoje pela manhã. Nós temos aí a ata dizendo que uma análise mais aprofundada sobre a força da transmissão da política
política monetária foi considerada necessária, de modo a compreender melhor o efeito das condições financeiras mais restritivas nas perspectivas econômicas e nas tendências da inflação subjacente. Então, inflação ainda sobre análise, sobre estudo e, claro, o Banco Central Europeu tentando entender se esses juros que foram elevados, eles já tiveram esse efeito restritivo ou ainda terão aqui para frente. Então, a gente ainda vai ter que esperar as próximas decisões, as próximas atas divulgadas pelo Banco Central Europeu. Hoje, o ritmo lá na Europa está de cautela, de aguardo. Não tivemos muita movimentação. 0,62% de queda para a DAX na Alemanha. Reino Unido também em patamar próximo à estabilidade, mas aí sim, sem sair do lugar, 0,05% de alta, 0,14% de queda para a CAC 40 na França e o índice Eurostoxx 0,20% de queda. Na Europa, as coisas estão um pouco mais tranquilas. Agora, para a Ásia, nós temos aqui um dia um pouco mais tranquilo também. Ontem tivemos bastante coisa, bastante notícia sendo veiculada. Hoje, a coisa ficou um pouco mais tranquila. Então, o Nikkei 225, principal índice acionário japonês, 0,11% de alta. Fechou em patamar positivo, em disparidade com o restante do mercado asiático. Xangai e SZSE Component fecharam respectivamente em 0,09% de queda, estabilidade para Xangai, e 0,37% de queda para a SZSE Component. Nós tivemos Hang Seng em estabilidade, 0,07% de alta, e Taiwan, 0,62% de queda. KOSPI na Coreia teve um dia também negativo, 0,46%. Sem muitos movimentos, nada acima de 1% de oscilação, nem negativa nem positiva, ritmo de aguardo, como eu mencionava no comecinho do nosso programa. Para os Estados Unidos, 0,13% de queda para Dow Jones, 0,37% de queda para S&P 500 e Nasdaq cai 0,31%. Lembrando, mercado norte-americano, esse sim, funcionando, operando. As operações, as negociações vão até às 5 horas da tarde, mesmo horário que se encerra aqui a nossa Bolsa de Valores, que neste momento ganha 0,25% de valor. Para os Estados Unidos, nós teremos as falas de alguns membros do Fed. O mercado normalmente fica vigilante para tentar entender, tentar captar ali algum indício de uma próxima tomada de decisão, da próxima tomada de decisão de política monetária lá nos Estados Unidos. E claro, todos estão atentos. Hoje tivemos a divulgação dos pedidos iniciais de seguro-desemprego. Toda quinta-feira o dado é divulgado semanalmente. Hoje tivemos o anúncio aí de novas 245 mil pedidos iniciais de seguro-desemprego. Isso está acima das projeções de 240 mil. Dado importante. No entanto, o mercado está olhando mais para o que os membros do Fed vão dizer do que especificamente para esse dado isolado do setor de trabalho lá nos Estados Unidos. Aqui para o Brasil, coisas interessantes acontecendo, 0,23% de alta. Praticamente estabilidade, corrigindo um pouquinho a perda de ontem, mas esse candle aqui, ó, bem agressivo, caiu bastante aqui. O candle não teve momento positivo no Ibovespa de ontem. Vocês podem ver aqui que o preço de abertura é a cotação máxima do nosso índice, que foi de 106.020 pontos. Fechamos aqui com o Ibovespa uma queda bem acentuada e hoje recuperamos um pouquinho, 104.177 pontos. Dólar futuro, se o meu mapa me permitir, mas eu vou ter que usar essa tecnologia primitiva chamada mouse, que os astecas utilizavam para selecionar algumas coisas aqui no computador. Então, dólar futuro entrando aqui novamente nesse ritmo de queda, mas será que a gente volta para baixo dos R$5? No dia de hoje, R$5,05, 5,053, cotação exata dos contratos de dólar futuro. Lembrando, dólar comercial negociado futuramente. Já no ano, 6,46% de queda. Boa queda para o dólar, mas ainda longe daqueles patamares de 4,93, 4,94 que nós vimos há pouco tempo atrás, há poucos dias atrás. Então o dólar deu uma boa recuperada, voltou para cima dos R$5. Hoje tem uma leve correção, uma queda de 0,5, no entanto ainda no patamar de 5,05. Principais destaques do nosso dia, principais destaques corporativos, quais os ativos dentro do Ibovespa que estão em maiores altas e baixas. Soma 5,22% e aí nós temos um efeito rebote do que aconteceu ontem. Ontem tivemos o juro futuro sendo negociado acima, ou seja, com um acréscimo nos juros futuros negociados aqui para o Brasil. Varejo, construção,
ali ativos voltados à educação também, educação, energia, construção, varejo, todos os ativos que de certa forma são um pouco mais sensíveis, perderam bastante valor no dia de ontem e hoje retomam parte desse valor. Então nós temos aqui, ó, Grupo Soma 5,08%, Carrefour que ontem caiu bastante, 3,77% de alta neste momento, Natura 1,23% e alguns ativos salteados como TOTUS, como alguns ativos também do setor aqui de Pets, como a própria Pets, 1,87%. Então ativos que ontem perdiam bastante valor, hoje recuperam um pouquinho desse valor. Do outro lado, nós temos ativos que perdiam bastante valor e continuam perdendo. Então, MRV 5,14% de queda, Gol 2,44% de queda pro ativo, Cash 3 também em queda, Suzano 1,85% também em patamar negativo, Braskem, que teve ali mais de R$1 bilhão bloqueados das suas contas, também em patamar negativo, 1,62% de queda. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem análise técnica, vamos dar uma olhada nesses ativos, tentar entender o que está acontecendo com cada um deles, com o nosso Ibovespa, com o dólar futuro e, claro, com esses principais destaques do dia de hoje. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Stock. Algumas notícias antes, claro, da análise técnica. Nós tivemos a divulgação de alguns balanços operacionais, inclusive o balanço operacional de Usiminas. Usiminas, um dos ativos aí que chamam a atenção de todo mundo que está nos acompanhando. Nós tivemos uma queda significativa na geração de receita, na produção da companhia, no lucro da empresa. Então, o ativo ele não apresentou um resultado tão interessante na comparação entre ali os trimestre anterior e também esse trimestre do ano de 2023, então comecinho do ano para a Usiminas não foi um começo tão forte quanto aquele começo que nós víamos há pouco tempo atrás, no ano passado, no caso, mas isso se replica praticamente ali para o setor de mineração e siderurgia como um todo, então nós vimos isso se repetir pelo menos para os quartos trimestres, para Vale, para outros ativos que também têm correlação com esse mercado especificamente. Raia Drogasil, novamente a gente estava falando de captações, aprovou novamente aí um aumento de capital de R$1 bilhão e 500 milhões de reais. Então, nós estamos vendo esse movimento, essa reorganização do capital social das companhias que estão listadas aqui no nosso Ibovespa, ora com aumento de capital, ora com follow-on propriamente dito, ora ali com uma nova captação de crédito a mercado. Então, reorganização social, pelo menos para esse comecinho de ano, para esses 4 primeiros meses aqui do ano de 2023, as companhias mexendo ali nas suas organizações. Hoje nós tivemos essa notícia de R$1 bilhão e 500 milhões de reais de aumento de capital social ali da
Raia Drogasil, que foi aprovada pelos acionistas. Randon também reportou uma alta de 13,9%, umas notícias interessantes que eu separei aqui para conversar com vocês, da receita líquida consolidada em março na comparação anual. Então, Randon, normalmente trabalha ali com implementos rodoviários, teve um incremento de 13,9% na sua receita de março do mês fechado ali. Provavelmente vai aparecer já nos resultados desse primeiro trimestre, um mês um pouco mais forte para Randon em comparação com o ano de 2022. E claro, para falar um pouco mais sobre ativos específicos, bater um papo sobre o que está acontecendo com o mercado, para onde vai o nosso índice, o nosso dólar, alguns ativos aqui que eu mencionava na nossa Bolsa de Valores. Gostaria de convidar Júlio Chartoni à nossa tela. Muito obrigado por participar hoje conosco. É sempre um prazer receber aí a equipe da Sara Invest, receber o Chartoni especificamente. Um prazer enorme. Seja muito bem-vindo. Agradeço por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Gabriel. Tudo bem? Eu que agradeço o convite e te prometo, hein? Hoje o meu som funciona do começo ao fim, hein, Gabriel? Olha só! Já estamos preparadíssimos. Da última vez a gente teve um pequeno probleminha com o som do Chartoni, mas nada que prejudicou a análise aqui de alguns ativos. Já trazia esse panorama na semana passada e hoje a gente traz esse complemento agora com algumas informações do que aconteceu nesse meio tempo, né, Chartoni? Porque deu uma bagunçada. Ibovespa foi para 107, voltou para 104, agora a gente está num dia positivo, mas sem saber para onde vai. Continua essa tendência de queda, pelo menos no longo prazo, para o Ibovespa. A gente teve esse pivô, como o pessoal gosta de falar na análise técnica, essa valorização muito forte que nós tivemos alguns dias atrás. Foi suficiente para animar com o Ibovespa? Ou você acha que a gente vai manter esse viés de queda para o nosso índice acionário? O que a gente pode tirar desse gráfico especificamente com essas últimas informações que aglomeramos aí sobre o principal índice acionário brasileiro, Chartoni? Eu vou compartilhar a minha tela. Eu vou Fique mostrar à vontade, o meu gráfico, por favor. E nós vamos perceber que temos aí um fundo de otimismo nesse mercado, nesse gráfico, né? Eu tinha comentado na semana passada que o Ibovespa rompeu aquela linha de tendência de baixa, né? Ele formou aquele pivô, inclusive até falei lá que naquela região dos 108 mil pontos era uma região de resistência, né? E parece que veio uma notícia do além. Dali para cá ele fez esse movimento corretivo, mas não é, né? É puramente análise técnica, né? Junto com aquele teste ali na região de resistência dos 108 mil pontos, ele tinha deixado para a gente aquele padrão que nós chamamos de estrela cadente, que é o padrão de reversão em região de topo, em região de resistência, né? E agora, o que eu desenhei para ele agora? Eu tracei uma linha de tendência de alta. Era esperado esse movimento de hoje, que é essa região onde ele está hoje, é uma região de suporte, onde ele vai decidir se ele vai engatar uma onda 5, né? Segundo as ondas de Elliott, nós estamos aí na onda 4. Se ele vai engatar uma onda 5 ou se ele vai azedar o palmito e vem para um movimento baixista novamente, né? Eu acredito que pelo padrão do que está se formando hoje, caso ele venha ganhar aí a região dos 104.600 pontos nos próximos pregões, ele pode continuar nesse movimento de recuperação. Eu acho que vai desconfigurar caso ele venha trabalhar na mínima daí, ó. Esse padrão onde ele está formando agora aí, Gabriel, ele é para mim um divisor de águas, né? Entre ele trabalhar na ponta altista ou trabalhar na ponta baixista, né? Então, eu acho que a gente precisa colocar especial atenção nos próximos pregões, caso ele venha ganhar a máxima, ele assume o padrão altista, e caso ele venha ganhar a mínima, ele desconfigura esse padrão altista e pode ser que forme mais para frente, né? Por enquanto é o que é o que temos aí para o Ibov. Não, certíssimo para o Ibovespa, acho que é as nossas perguntas diárias, o que vai acontecer com o nosso Ibov, com o nosso índice acionário. Desde o começo do ano aí, a gente está com algumas dificuldades, começamos em 109, agora 104, então tá naquela, não está animando muito ninguém. E aí, alguns ativos específicos, eles viram alvo de algumas operações. Então a gente teve Vale, que ganhou bastante valor, bateu os R$96 no começo do ano, perdeu bastante valor desde então, voltou aos R$75, R$76. E algumas pessoas, alguns analistas,
analistas, o pessoal de mercado estava usando ali os comparativos sempre. Vale e colocava alguém basicamente ali próximo no mesmo setor de Usiminas para ver se conseguia encontrar um movimento interessante para fazer um long and short ou uma operação específica com Usiminas e com Vale. Usiminas divulgou seus resultados no dia de hoje, se não me engano, uma das primeiras companhias, se não a primeira, para divulgar os balanços operacionais. Tá caindo um pouquinho, teve um movimento ali no começo do dia, mas parece que o ativo não vai sair muito do lugar, pelo menos no dia de hoje, 0,8% de queda. Qual é a sua expectativa para Usiminas, olhando para esse retrospecto aqui do ano de 2023? Nós tivemos uma boa valorização, acompanhou o Vale naquele movimento altista, naquele movimento de alta e depois devolveu um pouco, mas já está recuperando parte desse valor. Então, qual que é a sua expectativa para Usiminas especificamente, que forma ali um movimento diferente de alguns ativos que a gente já viu por aqui? Eu já acho que o Usiminas, ele está mais parecido com o Ibov do que a Vale, né? A gente percebe Perfeito. Que o Usiminas, aí, pelo gráfico, ele rompeu uma linha de tendência de baixa, ele formou um pivô e fez uma onda 1, onda 2 e onda 3, né? E justamente onde o Usiminas está agora é uma região de um fundo de uma linha de tendência de alta, né? Da mesma forma que a gente falou ali no Ibov, ó, eu posso traçar uma linha de tendência de alta. Acabou pegando errado aqui o meu traçado, deixa eu corrigir aqui, ó. E acaba sendo uma região de suporte aonde o mercado está, né? Da mesma forma, é um divisor. Se ele vir trabalhar acima de 7,53, 7,60, ele engata aí uma possibilidade de engatar uma onda 5 e buscar lá a média 200 na região dos 8,20, né? Vai complicar a situação caso ele venha trabalhar abaixo de 7,30, 7,20, porque daí ele desconfigura e começa a trabalhar abaixo da média 21, que para mim também é um outro balizador. Quero chamar a atenção que eu uso muito o indicador estocástico, né? E o estocástico está aí para mim no início de um movimento corretivo para os Minas, né? Então tenho que esperar o que vai acontecer caso acione a onda 5 ou caso desconfigure esse próximo pivô de alta, né? Maravilha. E aí, outro ativo que era queridinho de alguns do nosso chat, então já deixo um abraço para todos que estão aqui acompanhando a nossa programação. O pessoal fala, pô, abriu uma oportunidade, teve uma queda bem acentuada, pode ser uma alternativa ali de compra para tentar aproveitar esse ativo, mas a gente sempre lembra que essas quedas muito emblemáticas, elas sempre chamam a atenção de todo mundo e pode ser uma jogada meio furada ali para você entrar. Inclusive, esse ativo ele perdeu bastante valor, deu um sinal de recuperação, mas aí conseguiu ali atingir um patamar de manutenção e não se mexe muito desde então. Gostaria de saber especificamente sobre a Apivida. A Apivida teve algumas quedas bem consideráveis, uma queda bem vertiginosa, deu um sinal ali de recuperação em um dia específico, mas aí atingiu uma estabilidade, agora R$ 2,52, longe daqueles R$ 5,18 que nós vemos aí no comecinho de fevereiro. Então, expectativa para a Apivida. É uma oportunidade ou ainda não dá muito sinal de para onde vai, ô Chartone? Só para quem está no nosso chat, dá uma respirada, acalmar um pouco, falar, ó, nem tudo que cai muito forte pode subir muito forte depois. Sabe aquele ditado que nada que está caro possa ficar mais caro e nada que está barato possa ficar mais barato ainda, né? Exato. A Apivida está sendo a maior alta de hoje, né? 6,78, está sendo a maior alta de Ibov, né? Exatamente, 6,36 neste momento, o Chartone. Agora, eu reparo muito que ali entre os pregões de 9 de março e 23 de março tivemos um fundo duplo. Rompeu aquela linha de tendência de baixa e engatou ali o movimento altista, quase fazendo o teste ali da primeira retração de FIBO, mas ele não pagou a conta na retração de FIBO ainda. O que me chama a atenção é que agora, por um movimento mais curto, nós temos os pregões do dia 5 de abril e o pregão do dia 19 de ontem, que os dois juntos formam aí um outro fundo duplo num patamar um pouco maior do que o pregão, do que o fundo duplo anterior, que mostra para nós que aí sim, caso ele venha trabalhar acima dessa média 21, ele pode engatar o movimento altista e pagar aquela conta ali na primeira retração de Fibonacci que ele está devendo para a gente. Olha, um outro detalhe que é interessante mensurar é que nós temos uma linha de tendência aqui, que nesse caso nós queremos que ela seja rompida,
E nós temos uma outra linha de tendência, pode ser aqui, assim, sempre é mercado subjetivo, né? Mas que para mim acaba formando uma figura triângulo, né? E essa figura triângulo, para mim, eu acredito que caso ele venha a romper aqui na parte superior, na região dos 2,60, 2,63, ele pode fazer, num primeiro momento, o teste de topo, pagando a conta ali na primeira retração de FIBO, na região dos 3,06, 3,05 aproximadamente. Maravilha, Chartoni. Gostaria de lhe pedir aí que descompartilhe a sua tela para a gente se despedir nessa participação rapidinha aqui de meio de dia. BMC Stock é assim mesmo, a gente vem, traz as informações, fala o que está acontecendo com o mercado e já entrega para o pessoal do BMC Market. Muito obrigado mesmo pela participação de hoje. Deu tudo certo com o áudio, então tudo tranquilo. Espero que tenha ficado claras aí as explicações para quem está nos acompanhando pelo chat, mas gostaria de agradecer imensamente ter aceito o nosso convite, participar aqui da nossa programação ao vivo. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado pela participação e deu tudo certo hoje, graças ao bom Deus, o nosso microfone funcionou, não caiu a minha internet, Maravilha. Não faltou energia elétrica, é sempre uma... As transmissões comigo são sempre igual aos movimentos da bolsa, são sempre uma surpresa, né, Gabriel? Mas deu tudo certo, quando precisar estamos aí. Quando acho que tá tudo bem, vê alguma coisa acontece, aí vira tudo, né? O Ibov aqui na veia. Muito obrigado, Chartoni, agradeço imensamente. Vamos lá para a nossa última atualização aqui de Ibovespa. O que está acontecendo com o Brasil? Nós vamos aqui para a Petrobras. Petrobras está com um movimento de alta, perdeu aqueles R$27 que nós destacávamos alguns dias atrás. No entanto, 1,32% de alta pro ativo. No mês, nós temos uma oscilação bem interessante, 14,54% de alta pro ativo de Petri 4, Petrobras, ganhando valor no dia de hoje. 3R Petróleo, correção um pouquinho, 0,87% de alta, R$27, mas é um movimento meio tosco aqui, meio estranho de entender o que está acontecendo com o 3R Petróleo. Muita volatilidade, muito impactada por notícias, ou seja, ora teremos uma captação, um novo follow-on, ora nós teremos aí um deal que pode não sair. Então 3R Petróleo, tem gente alertando para a volatilidade desse ativo, mesmo que tenha boas expectativas, pode ser aí um ativo meio arriscado de se operar neste momento, 0,91% de alta. Vale 3, como eu mencionava, 0,45% de queda. E Bovespa continua em movimento de alta, um leve movimento de correção daquele forte pregão negativo que tivemos ontem. Então, 104.337 pontos e Bovespa 0,41% de oscilação positiva. Para a moeda norte-americana, nós temos dólar futuro negociando novamente em queda, no entanto, acima dos R$5. R$5,05, 5050 cotação em tempo real dos contratos negociados aí para o dólar comercial futuro. Anualizada, nós temos aí uma queda de 6,53%. Principais destaques do dia, a Apvida 7,63% de alta, muita força compradora aqui para a Apvida, Soma 5,09% de alta também para Grupo Soma e Carrefour 3,77%. É o dia dos humilhados aqui, os ativos que perderam bastante valor nos últimos dias. Carrefour ontem foi uma das principais quedas do dia e hoje corrige um pouquinho para acima, 3,77%. Do lado negativo, o MRV, uma queridinha aí de alguns analistas de construção, está perdendo valor no dia de hoje, 5,58% de queda. Embraer 2,46% e Exetec 2,38%. Para a cotação da curva de juro, nós temos, claro, juros um pouquinho aí em instabilidade, sem muito movimento negativo, mas ainda caindo até os 10 anos, 2033 caindo 0,39%. Então nós temos aí os juros não impactando muito, eu diria, a nossa bolsa no dia de hoje, além das expectativas, além aí do que está acontecendo com o mercado brasileiro, com as propostas que estão sendo desenhadas para o novo arcabouço fiscal, também todo esse clima político que não está nada amigável lá em Brasília. E Bovespa, só uma última informação que eu gostaria de ressaltar, apenas 8 bilhões de reais negociados. Então, para este horário, 2 horas da tarde, pouco volume financeiro negociado para o Ibov. Isso se tornou moda aí nos últimos dias, então temos sim movimentos bruscos para cima e para baixo, mas com pouca participação de grana efetiva aí, pouco volume financeiro, 8 bilhões e 180 milhões de reais negociados agora para o Ibov. Eu vou ficando por aqui, na volta do intervalo aí sim, Alexandre Cabral, Alan Gani e Felipe Nascimento no nosso BMC Market, para ver se a gente consegue destruir ainda mais o nosso estúdio, mas claro, o programa está incrível
imperdível nessa véspera de feriado, aguardando você, espectador que está acompanhando a BMC News. Um abraço para todos. Tchau, tchau.